Há um instante em que a vida parece parar. Um segundo silencioso, quase imperceptível, onde algo dentro de você sussurra: existe mais. E talvez você nunca tenha percebido, mas esse sussurro é o mesmo que guiou filósofos, místicos e poetas de todos os tempos. É o chamado do invisível. Um convite disfarçado de dúvida. Uma senha perdida que, quando pronunciada com fé, muda tudo. Foi sobre esse poder que Florence Scovel Shinn escreveu, há mais de 100 anos, quando ousou afirmar que a palavra humana é uma ponte entre o visível e o eterno. Ela dizia que cada frase dita com convicção molda a substância do mundo, que não há coincidência, apenas eco das palavras que um dia deixamos escapar. Pense um instante. Quantas vezes você repetiu mentalmente que as coisas nunca dão certo? Que o dinheiro escapa, que a sorte é para poucos, que a vida exige sofrimento. Cada uma dessas frases foi um tijolo invisível levantado ao redor da sua própria abundância. Sem perceber, talvez você tenha construído um muro entre você e a fluidez da vida. Florence chamava isso de as fortalezas da mente temerosa, estruturas mentais alimentadas por frases que soam inocentes, mas têm o peso de decretos espirituais. E o mais curioso é que essas construções não são erguidas por forças externas, são moldadas pelo som da própria voz, pelo pensamento repetido que se cristaliza até parecer destino. Ela costumava dizer que as palavras certas abrem portões, e as erradas trancam portas que nem sabíamos existir. Isso não é metáfora poética. É lei. O universo é acústico. Tudo vibra, tudo responde a um tom. O som da escassez atrai ausência. O som da gratidão chama multiplicação. E aqui está o primeiro segredo. Você não é vítima de forças misteriosas, mas coautor da sua realidade. O que sai da sua boca se transforma na moldura da sua vida. As oportunidades, os encontros, até os atrasos, tudo obedece ao que você decretou sem perceber. Imagine que cada palavra seja uma semente. Algumas germinam em minutos, outras em meses, outras em anos. Mas todas, sem exceção, florescem. O campo onde elas brotam é a sua mente, e o jardineiro é a sua atenção. É aí que Florence Scovel Shinn entra como uma mestra temporal, porque ela não ensinava a pedir, ela ensinava a receber. Enquanto muitos gastam energia implorando por milagres, ela convidava a reconhecer que o milagre já existe, o que falta é sintonia. Não se trata de desejar o bem, dizia ela, mas de falar o bem até que o bem se manifeste. Há uma diferença abissal entre quem deseja e quem decreta. O desejo carrega ausência. O decreto carrega posse. Há uma passagem em que Florence descreve a vida como um espelho líquido. Não reflete apenas o rosto, mas o estado interno. Se você diz eu não posso, o reflexo encolhe. Se você diz eu recebo, o reflexo se expande. É como se cada palavra reorganizasse as ondas do lago interior. E, de repente, você entende que não está falando com o ar, está falando com a própria substância criadora que ouve, sente e obedece. Essa é a verdadeira magia da palavra consciente. Ela não é superstição, é engenharia espiritual. Não há feitiço, há frequência. Não há truque, há verdade vibrando. Muitos acham que estão à espera de uma oportunidade, mas a oportunidade é que espera que a pessoa mude de tom. Você pode trabalhar duro, estudar, tentar, mas se dentro de si houver a frase silenciosa nunca é para mim, o resultado será sempre o mesmo, portas semiabertas. É por isso que o ensinamento de Florence Scovel Shinn continua tão atual. Ela entendeu que o mundo visível é apenas a sombra daquilo que dizemos. Tudo nasce primeiro como som. Tudo começa com a palavra. E talvez o mais belo e assustador seja isso: o poder está mais perto do que imaginamos. Está na sua língua, no seu fôlego, na sua entonação. Cada vez que você pronuncia uma frase sobre si mesmo, está dando forma à energia que te cerca. E se você ousar inverter o roteiro, se ao invés de repetir escassez começar a afirmar abundância, algo muda. O ar muda. O corpo responde. O mundo se realinha. É como se as coisas começassem a te reconhecer de outro modo. E não é sorte, é correspondência vibracional. Você muda a senha, e o cofre abre. Florence dizia que não se trata de repetir mecanicamente, mas de afirmar com autoridade. Há uma diferença entre dizer eu quero prosperidade e declarar eu recebo prosperidade agora. O primeiro é um pedido. O segundo é um posicionamento. E o universo entende a linguagem da certeza.
Ele não responde a súplicas, mas a convicções. O mendigo pede, o herdeiro afirma. A energia da vida reconhece o tom da posse. O verbo receber é o código da abundância porque pressupõe completude. E quando você assume essa frequência, começa a ver o que antes estava invisível. Mas há algo que Florence também advertia: o poder da palavra é neutro. Assim como a eletricidade pode iluminar ou destruir, a palavra pode curar ou adoecer. É por isso que ela chamava suas lições de jogo da vida e como jogá-lo. Porque cada frase é uma jogada, e cada jogada cria realidades. O problema é que a maioria das pessoas joga sem saber as regras. Diz o que sente sem perceber que o sentir é passageiro, mas o decreto fica. Por isso ela insistia: não descreva o que é, declare o que será. É a frase que muda o destino. Quando alguém ousa falar de si com fé, o invisível se curva. As forças do caos se reorganizam. E a vida, que parecia dura, começa a cooperar. Porque tudo vibra em resposta àquilo que é reconhecido como verdade. A voz humana é uma senha cósmica. Cada som que você emite carrega instruções para o mundo. E quando você entende isso, percebe que a mudança não vem de fora. Ela começa no instante em que você pronuncia um novo eu sou. E então surge a pergunta inevitável: o que você tem dito sobre si? Que tipo de frases alimentam seu campo? Se hoje você colhe escassez, talvez seja porque andou semeando falta. Mas a boa notícia é que basta uma decisão consciente para começar de novo. A palavra recebo, tão simples, tão curta, é uma dessas sementes que alteram o terreno inteiro. Quando dita com fé, ela reprograma o campo, apaga contratos invisíveis de medo e ativa códigos antigos de merecimento. É por isso que os ensinamentos de Florence Scovel Shinn não envelhecem. Porque o verbo continua sendo carne, e a palavra continua sendo ponte. Há um poder silencioso que vive entre as palavras que você pronuncia e as reações que o mundo te devolve. Esse poder não faz barulho, não anuncia sua chegada, não pede permissão. Ele simplesmente age. É a linguagem vibracional da vida, o idioma que Florence Scovel Shinn compreendeu como poucos. Ela afirmava que a palavra dita com fé é o molde invisível do destino. Tudo o que existe, antes de ser forma, foi som. O universo nasceu de um comando, de uma vibração que ecoou na eternidade e se transformou em matéria. E o mesmo princípio continua atuando em nós. Cada frase é uma semente sonora lançada no solo do invisível. Quando você declara algo sobre si mesmo, o universo não questiona se é verdade, ele apenas obedece. Se você diz estou cansado de tentar, ele reforça o cansaço. Se afirma eu recebo novas forças, ele reorganiza circunstâncias, envia pessoas, abre caminhos. É a mecânica da criação em ação. Florence ensinava que o homem é um criador que se esqueceu da própria oficina. Anda pelo mundo descrevendo o que vê, sem perceber que poderia estar comandando o que deseja. A diferença entre um e outro é simples. O primeiro é escravo do reflexo, o segundo é autor do reflexo. Imagine-se diante de um lago tranquilo. Cada palavra que sai da sua boca é uma pedra lançada na superfície. As ondas se espalham e voltam para você. Se as palavras são de medo, as ondas trazem inquietação. Se são de fé, trazem harmonia. Nada se perde. Tudo responde. E é exatamente por isso que Florence Scovel Shinn dizia que o homem precisa aprender a falar de modo divino. As palavras do homem comum descrevem o caos. As palavras do homem desperto ordenam a luz. A diferença está no uso da consciência. A palavra é uma ferramenta, mas poucos sabem manejá-la sem ferir a própria alma. Você já percebeu como as frases negativas se disfarçam de realismo? A vida é difícil, as coisas nunca melhoram, não tenho sorte. Parecem constatações inofensivas, mas são decretos de perpetuação. O universo não distingue ironia, não entende sarcasmo, não responde a intenções ocultas. Ele responde ao som vibrado com emoção. Florence chamava isso de a fé involuntária na escassez, a crença de que repetir o negativo é ser sincero. Mas sinceridade não é sabedoria. Há pessoas sinceras em seu desespero, e o desespero continua porque é afirmado todos os dias. Agora, imagine o contrário. Imagine despertar e declarar com firmeza: eu recebo harmonia, eu recebo sabedoria, eu recebo abundância. No início pode parecer estranho,
como vestir uma roupa nova que ainda não se ajustou ao corpo. Mas repita por dias. Observe como a mente resiste, como o ego ironiza, como o velho tenta sabotar. É natural. Você está reprogramando códigos antigos. Está mudando a estação vibracional. E o interessante é que, após um tempo, algo dentro de você começa a acreditar. O tom muda, o corpo responde, o olhar se eleva. E, sem perceber, o reflexo no mundo começa a mudar também. É o mesmo princípio que Florence descreveu quando disse que a fé é uma espécie de evidência antes da evidência. Quando você declara o bem, ainda sem vê-lo, está ativando a força que o trará à forma. Por isso, ela chamava suas práticas de decretos, e não de orações. O decreto não pede, o decreto afirma. Ele é o oposto do desespero. É a linguagem dos herdeiros, não dos mendigos. O mendigo espera ser notado, o herdeiro apenas recebe o que já lhe pertence. Essa é a chave da prosperidade, assumir a posse antes de ver o resultado. Mas há um detalhe que muitos ignoram. O poder da palavra não depende do tom alto nem do número de repetições, mas da coerência interna. Não adianta dizer eu recebo abundância e continuar vivendo como quem teme faltar. É preciso alinhar gesto, emoção e som. Florence Scovel Shinn comparava esse alinhamento a uma melodia afinada. Se uma nota está fora do tom, a música perde a harmonia. E é essa harmonia que o universo responde. Quando você fala com verdade, até o silêncio conspira a seu favor. Muitas pessoas perguntam, mas e se eu não sentir nada? Florence respondia, sinta ou não, declare mesmo assim. O sentimento virá depois, como o perfume que acompanha a flor. O decreto não nasce do sentimento, o sentimento nasce do decreto. É o inverso do que fomos ensinados. A maioria quer esperar sentir confiança para agir, mas o segredo é agir com a palavra até que a confiança floresça. Isso é fé em movimento. Isso é o verbo se tornando carne. E aqui, no coração desse ensinamento, está o ponto mais transformador. O verbo receber é o oposto da carência. Ele não se move na direção do que falta, mas do que já é. Quando você diz eu recebo, está afirmando que a fonte é inesgotável, que o fluxo nunca cessou, apenas foi bloqueado por crenças. É como abrir a torneira do rio da vida. A água sempre esteve lá, mas era preciso girar a válvula certa. Florence dizia, Deus não atrasa, quem atrasa é a mente que ainda pede o que já foi dado. O ato de receber é o ato de permitir que o bem já existente te alcance. Agora respire e perceba. Talvez neste instante você esteja se lembrando de vezes em que falou mal de si, de situações em que declarou fracasso sem perceber. Tudo bem. A consciência corrige o passado. Cada nova frase cria uma nova trilha. E é isso que torna a palavra sagrada. Ela sempre oferece recomeço. Você pode ter passado anos decretando falta, mas basta um eu recebo sentido com verdade para iniciar a mudança. É assim que a vida responde. É assim que o invisível se move. E se você chegou até aqui, há um motivo. Nada é por acaso. As palavras certas te encontram quando você está pronto para mudar de frequência. Por isso, quero te pedir um gesto simbólico. Se este conteúdo está despertando algo em você, se sente que existe poder na palavra e quer continuar aprendendo sobre esse universo de Florence Scovel Shinn, inscreva-se no canal agora mesmo. Mas não faça isso apenas como um clique. Faça como um decreto. Diga baixinho, eu recebo novos ensinamentos, eu recebo sabedoria, eu recebo crescimento. Cada gesto consciente é um convite para o invisível agir. E mais do que isso, quero te ouvir. Quero saber qual palavra você tem repetido ultimamente e que talvez precise ser transformada. Escreva nos comentários a frase que você escolhe substituir hoje. Se antes dizia eu não posso, escreva eu recebo força. Se dizia eu não tenho, escreva eu recebo abundância. Esse é o tipo de interação que move o invisível, porque toda partilha de fé cria uma corrente vibracional. Então comente, declare, compartilhe a palavra que vai abrir o seu portal. Isso é mais do que engajamento, é exercício espiritual coletivo. Há um instante em que tudo muda, e esse instante não é um milagre, é uma decisão. Florence Scovel Shinn dizia que a vida trata você conforme a imagem que você projeta de si. Não é o destino que decide, é a identidade que você sustenta.
A maioria das pessoas tenta mudar os resultados sem mudar a forma como se veem. Pedem abundância, mas continuam se chamando de azaradas. Desejam prosperidade, mas repetem que o mundo é injusto. E assim vivem, como quem tenta plantar flores num solo que só reconhece pedras. A transformação não começa fora, começa no espelho da consciência. Quando você muda a forma como se enxerga, o mundo muda de papel. É como se a realidade inteira estivesse apenas esperando que você lembrasse quem é. E não quem o passado te disse que você era, mas quem o espírito já sabe que você é. Essa foi a essência do ensinamento de Florence: sair da identidade do pedinte e entrar na vibração do herdeiro. O pedinte vive implorando por permissão. O herdeiro apenas aceita o que já é dele. E é exatamente isso que a palavra recebo faz. Ela te reposiciona no tabuleiro invisível da existência. Quantas vezes você acordou e o primeiro pensamento foi: mais um dia difícil? Essa frase, dita em silêncio, já moldou a frequência da manhã. O universo, obediente, se ajusta à vibração que você escolheu. Mas e se ao acordar você dissesse: eu recebo leveza hoje? A energia mudaria imediatamente, porque o decreto sempre vence o desânimo. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra é uma espada espiritual, e quem sabe usá-la não luta mais contra o caos, apenas o redireciona. Cada eu recebo é como uma seta lançada na direção da harmonia. A identidade do herdeiro não é arrogante, é grata. Não é quem exige, é quem reconhece. O herdeiro sabe que não precisa competir, porque a abundância não é um prêmio, é uma herança. E essa consciência liberta da comparação. Você deixa de invejar o sucesso alheio e passa a celebrar, porque entende que o sucesso do outro confirma a generosidade do universo. Isso muda tudo. O olhar muda, a postura muda, a energia muda. E, quando a energia muda, as oportunidades começam a surgir sem esforço. O segredo é que o universo não responde às palavras soltas, mas à coerência entre o que você diz e o que você vibra. Dizer eu recebo sem sentir nada ainda é o início. Mas, quando você começa a dizer com verdade, o corpo responde. O peito se abre, a respiração muda, os ombros se endireitam. O eu recebo vira uma nova postura diante da vida. É como entrar em um campo onde o medo não manda mais. Florence dizia que a fé não é apenas crença, é o ato de se comportar como se já tivesse recebido. E aqui está um ponto que muitos esquecem. Você não pode viver como mendigo e decretar como rei. A energia se confunde. As palavras perdem força quando a atitude contradiz o decreto. Se você diz eu recebo abundância, mas age com desespero, o universo entende o desespero, não o decreto. Por isso, Florence insistia que o verbo deve ser acompanhado por emoção e ação coerente. Não basta pronunciar. É preciso viver como quem já recebeu. Isso é o que ela chamava de fé em movimento. Muitos perguntam: mas como sentir-se herdeiro quando a conta está vazia, quando o medo grita? A resposta é simples, mas exige coragem. Você não sente para depois declarar, você declara para começar a sentir. O sentimento é consequência, não pré-requisito. Quando você decide falar com autoridade, o corpo e as circunstâncias se ajustam à nova identidade. É como acender uma luz em um quarto escuro. A claridade não pede permissão para o medo, apenas ocupa o espaço. Esse é o ponto em que a magia deixa de ser mística e se torna prática. Florence Scovel Shinn acreditava que a prosperidade não era um milagre aleatório, mas um estado natural de alinhamento. Quando o verbo recebo é dito com constância, o subconsciente começa a aceitar essa nova verdade. O cérebro, programado para acreditar no que repete, muda sua estrutura neural. E então, o que antes parecia inalcançável começa a acontecer naturalmente. Oportunidades surgem, portas se abrem, pessoas certas aparecem. Não porque você forçou, mas porque finalmente está vibrando na frequência certa. Mas há um aviso importante: o recebo não é um feitiço. Ele não pode ser usado para manipular, dominar ou tomar algo que pertença a outro. Florence alertava que toda palavra fora da harmonia cria desequilíbrio. O verdadeiro herdeiro não busca ter mais que o outro, busca fluir em abundância para abençoar também o outro. A abundância real é expansiva, não competitiva. É como o sol, brilha para todos. E quanto mais você compartilha, mais luz recebe. Você já notou que as pessoas verdadeiramente prósperas têm uma calma diferente? Elas não correm atrás,
atraem. Não se desesperam, confiam. Essa serenidade não é acaso, é resultado de alinhamento interno. É o estado de quem vive declarando eu recebo com convicção e deixa o universo cumprir o resto. Florence Scovel Shinn dizia que quando o homem se coloca no eixo da fé, o bem o alcança sem esforço. É como um rio que encontra o mar. O fluxo é natural. E talvez agora você esteja sentindo esse chamado dentro de si. Um impulso de reposicionar a sua própria linguagem. De trocar eu preciso por eu recebo, eu temo por eu confio, eu espero por eu tenho. Faça isso. Permita-se experimentar o poder de ser dono das suas palavras. Porque o verdadeiro milagre não é o dinheiro que chega, é a mente que desperta. É o momento em que você percebe que sempre teve o poder, mas o usava contra si. Cada frase, cada respiração, cada pensamento é uma semente plantada no invisível. E, a partir de agora, você pode escolher o tipo de jardim que quer ver florescer. Diga, eu recebo amor, eu recebo oportunidades, eu recebo harmonia. Não há nada mais espiritual do que isso. Assumir a sua herança divina. E lembre-se, o universo nunca nega o que é afirmado com fé. Ele apenas espera que a sua palavra seja firme o suficiente para sustentar o que você pede. Há uma lei que não se dobra diante de títulos, crenças ou costumes. Ela age, silenciosa, dentro de todos nós. Florence Scovel Shinn a chamava de lei do retorno, a força que devolve ao emissor tudo aquilo que ele envia ao universo. O curioso é que essa lei não julga. Ela não pune, não premia, apenas espelha. Assim como o reflexo no espelho imita o movimento do rosto, o mundo devolve ao homem o som de suas palavras. É uma justiça invisível, perfeita, inalterável. E é nela que repousa o mistério do decreto. Tudo o que você fala, sente e acredita retorna. Sempre. Por isso, quando alguém vive dizendo nada dá certo para mim, a vida não tem escolha senão confirmar o decreto. Quando alguém afirma sou abençoado, a mesma lei se move, atraindo acontecimentos que refletem essa vibração. Florence dizia que a vida é o eco das nossas declarações. E se é assim, toda frase se torna uma escolha entre aprisionar-se ou libertar-se. Palavras podem levantar reinos ou destruí-los. Cada uma delas carrega o DNA da criação. A diferença está em como você as usa. Há quem se pergunte por que repetir o eu recebo tantas vezes se já entendeu o conceito. Mas o poder não está no entendimento, e sim na prática. Entender é mental, declarar é vibracional. A mente racional compreende, o decreto transforma. Cada repetição consciente é um martelo batendo na porta do inconsciente, quebrando os padrões antigos que mantinham a abundância trancada. É um processo de reescrita espiritual. Quando você diz eu recebo prosperidade, o subconsciente grava uma nova identidade. E quando essa nova identidade se estabiliza, a vida precisa se reorganizar para acompanhá-la. É por isso que Florence Scovel Shinn chamava a palavra de impressora divina. Ela imprime no tecido da realidade o padrão daquilo que você ousa afirmar. E, uma vez impresso, o universo se encarrega de materializar o desenho. Não há milagre, há correspondência. Não há sorte, há sintonia. Você atrai o que reconhece, não o que deseja. E quando o recebo é dito com fé, ele se torna um selo vibracional que nenhuma dúvida consegue apagar. O que muitas pessoas esquecem é que a palavra também tem prazo de validade. O decreto precisa ser alimentado pela consistência. Se você planta hoje e arranca amanhã para ver se cresceu, nunca colhe nada. Florence comparava a fé com o cultivo de uma semente. Você não cava a terra todo dia para checar se ela germinou. Você rega, confia e espera. Assim é com o eu recebo. Ele precisa de constância. Quanto mais você o repete com sentimento, mais o solo interno se torna fértil. E quando o terreno está pronto, os frutos aparecem naturalmente. Mas o recebo também exige entrega. Não adianta declarar prosperidade e continuar preso ao medo. Não adianta pedir novas oportunidades e ainda se identificar com as velhas feridas. O verdadeiro recebimento começa quando você se esvazia. É como abrir espaço em um vaso para receber água nova. Florence dizia que quem segura o passado com força fecha as mãos para o presente. Por isso, o decreto não é apenas afirmação, é renúncia. É deixar ir o velho para que o novo entre.
Há um ponto nesse processo em que o milagre deixa de ser expectativa e vira rotina. Você começa a perceber pequenas coincidências, encontros improváveis, portas que se abrem sem esforço. São respostas do invisível, sinais de que o decreto foi ouvido. O segredo é não duvidar quando os resultados ainda não são visíveis. A dúvida é o ladrão silencioso da colheita. Florence advertia: a mente descrente cava o solo onde havia plantado a fé. E ao fazer isso, interrompe o ciclo da manifestação. A fé, segundo ela, não é uma emoção, é uma disciplina. É permanecer declarando mesmo quando nada muda. É repetir eu recebo enquanto o mundo insiste em parecer o mesmo. Porque é justamente ali, no aparente silêncio, que o invisível trabalha. O verbo é semente, e toda semente precisa de um tempo de escuridão antes de romper a terra. O problema é que muitos desistem no escuro, sem perceber que o broto estava prestes a nascer. O recebo é uma convocação. Cada vez que você o diz, está chamando a luz para dentro de uma área que ainda vive na sombra. Está declarando cura, mesmo sem vê-la, abundância, mesmo sem senti-la, amor, mesmo sem recebê-lo ainda. É um gesto de fé ativa. É a prova de que você já entendeu o papel do herdeiro. E o herdeiro não mendiga, ele reconhece. Ele olha para o céu e diz: está feito. É assim que a abundância se manifesta. Não pela ansiedade, mas pela confiança. Mas é importante lembrar, essa prática não é sobre acumular, e sim sobre alinhar. A prosperidade verdadeira não é um cofre cheio, é um coração pleno. Quando você repete eu recebo, o que realmente está dizendo é eu confio. E quem confia relaxa, flui, distribui. Florence Scovel Shinn dizia que a abundância se multiplica quando passa de mão em mão. Por isso, o decreto deve vir acompanhado de generosidade. A energia que para, apodrece. A que circula, floresce. E agora, que você já compreende a profundidade disso, lembre-se, a prática transforma. Então, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Mas não como quem cumpre um ritual mecânico. Faça como quem sela um pacto de expansão. Diga em voz alta: eu recebo novos começos, eu recebo sabedoria, eu recebo abundância que ensino e compartilho. Esse simples gesto cria movimento. E compartilhe também o que sente. Escreva nos comentários o que o recebo significa para você. Que área da sua vida precisa dessa palavra agora? Talvez o seu recebo hoje seja paz. Talvez seja cura, reconciliação, coragem. Declare. Dê forma à vibração. Cada palavra escrita é um portal ativado. Você não está apenas participando de um vídeo, está participando de uma corrente de criação coletiva. E Florence Scovel Shinn diria: a palavra em comunidade é 1000 vezes mais poderosa. Quando muitos decretam juntos, o universo ecoa em uníssono. Em algum ponto da jornada, chega o momento em que o recebo deixa de ser apenas uma palavra e se torna uma identidade. Você percebe que não está mais tentando acreditar, você simplesmente é. É como se o próprio ar mudasse de densidade, como se as coisas começassem a conspirar em silêncio a seu favor. É nesse estágio que Florence Scovel Shinn dizia que o homem assina o contrato invisível com a abundância. Não é um papel, não é um ritual externo, é um acordo interno entre a mente consciente e a divina. É o instante em que você compreende que não está pedindo ao universo para ser generoso, mas reconhecendo que ele sempre foi. O contrato invisível começa quando você abandona a linguagem do medo. Porque medo é uma oração ao contrário. Ele chama o que teme e repele o que deseja. Por isso, Florence alertava: cuidado com o que você teme, pois o medo é fé investida no inimigo. O segredo é redirecionar a energia. Em vez de repetir o que não quer, declare o que aceita. Diga: eu recebo segurança, eu recebo proteção, eu recebo harmonia. Essa troca simples muda o magnetismo do seu campo. A vida deixa de ser luta e se transforma em fluxo. O herdeiro não implora, ele reconhece. Ele entende que cada manhã é uma oportunidade de decretar novamente. Que o eu recebo não é apenas sobre dinheiro ou bens, mas sobre abrir espaço interno para que a luz ocupe os lugares escuros. É sobre curar, reconciliar, compreender. Florence Scovel Shinn lembrava que a prosperidade sem amor é estéril. O verdadeiro sucesso vem quando a alma floresce junto com a matéria. E é por isso que ela dizia:
A abundância é uma forma de amor manifestado. Você já notou como certas pessoas irradiam plenitude, mesmo sem riqueza material? É porque vivem no estado do recebo. Agradecem antes de possuir, sentem antes de ver, confiam antes de entender. Essa é a alquimia espiritual, a fé que antecede o resultado. É a coragem de agir como se o invisível já tivesse respondido. E o invisível responde, sempre. A vida não resiste à certeza. Onde há convicção, há criação. Onde há dúvida, há espera. E talvez, neste momento, o seu coração esteja entendendo algo que a mente ainda tenta explicar. Porque essa prática não é apenas lógica, é vibracional. É sentir o eu recebo pulsando no corpo, se espalhando como calor nas mãos, como leveza no peito. É a energia se reorganizando em silêncio, enquanto o exterior ainda parece o mesmo. Mas dentro, tudo já mudou. Você começou a caminhar como herdeiro, não como pedinte. E o universo, sensível a cada mudança de tom, começa a te reconhecer dessa forma. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra correta é o comando da alma sobre o caos. E quando você declara eu recebo, está dando essa ordem. Está reorganizando as partículas do possível. É como se cada átomo ao redor respondesse: sim, Senhor, está feito. Essa autoridade não é arrogância, é consciência. É lembrar que você e a vida são um só sistema. Que não há separação entre quem pede e quem atende, porque o pedido e a resposta acontecem dentro do mesmo campo. É por isso que a abundância verdadeira é silenciosa. Ela não precisa gritar, não precisa provar. Ela apenas existe. E quando você atinge esse estado, começa a perceber que o recebo não é um fim, é um início. É o portal para viver de maneira mais consciente. É o convite para criar em harmonia. A partir desse ponto, cada palavra sua se torna um ato sagrado. Cada obrigado, um decreto de multiplicação. Cada silêncio, uma oração disfarçada. Mas há algo ainda mais belo. O recebo não é individual, é contagioso. Quando alguém o pratica com sinceridade, inspira outros a fazerem o mesmo. É como acender uma vela em uma sala escura. A luz se multiplica sem se perder. E é isso que Florence chamava de corrente de fé viva. Um campo onde as palavras de um fortalecem o caminho do outro. Por isso, ao praticar, compartilhe, fale, escreva, declare, ensine. A generosidade é a linguagem secreta da abundância. Agora imagine o mundo se cada pessoa acordasse e dissesse: eu recebo amor, eu recebo saúde, eu recebo paz. As guerras cessariam no nível da mente antes de se manifestarem no corpo. A humanidade inteira respiraria em um novo ritmo. É isso que Florence Scovel Shinn acreditava, que o verbo consciente é o antídoto para o caos. E que basta um grupo pequeno de pessoas afirmando luz para que a escuridão perca força. Você faz parte desse grupo agora. Então, respire fundo. Diante do espelho, olhe nos seus próprios olhos e diga com voz firme: eu recebo a vida em sua totalidade. Eu recebo abundância, amor e equilíbrio. Eu recebo a oportunidade de servir e crescer. Eu recebo a herança divina que me pertence. Não diga como quem deseja. Diga como quem sabe. Sinta a diferença. O corpo vai reconhecer, o coração vai responder. Essa é a assinatura do contrato invisível. A partir de agora, nada será como antes. Porque quem recebe de verdade nunca volta a pedir. Quem desperta a palavra dentro de si não teme mais o amanhã. Ele apenas confia, age e flui. E antes que este vídeo termine, quero te agradecer por ter permanecido até aqui. Isso mostra que sua alma estava pronta para ouvir o chamado. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal e torne-se parte dessa comunidade de herdeiros conscientes. Mas não faça isso apenas por hábito. Faça como um ato simbólico. Como quem diz: eu recebo este novo ciclo. E nos comentários, compartilhe a sua história. Diga qual foi o momento em que você percebeu o poder da sua própria palavra. Conte o que mudou quando começou a declarar o bem. Compartilhe o que aprendeu com Florence Scovel Shinn. Sua experiência pode ser o espelho que alguém precisa hoje. Porque toda palavra de fé é uma tocha acesa no escuro. E quanto mais tochas, mais luz. Então, leve isso consigo. O espelho é o altar.
A voz é a chave e o recebo é a senha que abre o portal da abundância. Use-a com amor, com responsabilidade e com alegria. O universo já está ouvindo. E ele responderá na mesma medida da sua certeza. A vida está diante de você, esperando apenas a sua palavra. Diga agora, com o coração: eu recebo.